Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Evandro e hoje iremos estudar a parte de trabalho de uma força, um tópico muito importante dentro do estudo da mecânica. Iremos dividir essa aula em três partes. A primeira parte é o trabalho realizado por uma força constante, a segunda parte é o teorema trabalho-energia e a terceira parte é o trabalho de força variável. Vamos nessa! De uma forma um pouco mais conceitual, o trabalho é uma grandeza física escalar dada pelo produto da força aplicada sobre um corpo vezes o deslocamento que esse corpo sofre em razão dessa força. Considere que tenhamos um bloco e queremos aplicar uma força F horizontal para a direita. Esse bloco sofrerá um deslocamento ao longo da linha pontilhada e ele vai sair de uma posição inicial até uma posição final, percorrendo uma distância d minúsculo. O trabalho será dado por W igual a força vezes o deslocamento, onde W é o nosso trabalho em joules, F é a força em newtons e D o deslocamento que o corpo sofre em metros. Percebam, pessoal, que o trabalho é uma grandeza escalar porque ele é fruto do produto escalar entre a força e o deslocamento. Esse produto pode ser escrito da seguinte maneira: módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Para esse exemplo em questão, percebam que tanto a força quanto o deslocamento eles são horizontais para a direita, ou seja, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, o θ é igual a zero e o cosseno de zero é igual a 1. Então, nós teremos que o trabalho sobre esse bloco será exatamente igual a F vezes D. Percebam, no entanto, pessoal, que eu só posso aplicar a fórmula força vezes deslocamento quando a força for constante e quando tiver exatamente a mesma direção e o mesmo sentido. No entanto, essa força pode ter diferentes inclinações em relação ao deslocamento do bloco. É o que veremos a seguir. O trabalho realizado por uma força constante será dado por W igual a F vezes D vezes cosseno de θ. No diagrama abaixo, eu tenho um bloco que sofre a ação de uma força F e essa força possui uma inclinação θ em relação ao deslocamento. Vamos analisar as inclinações que a força pode ter em relação ao deslocamento e quais as consequências disso. O trabalho poderá ser positivo, nulo ou negativo. Com base no nosso círculo trigonométrico, considere apenas o cosseno do ângulo. Quando eu tenho um ângulo no primeiro quadrante, pessoal, o cosseno ocupa essa região e, portanto, eu teria um cosseno positivo. Os ângulos que se encontram no segundo quadrante, eles ocupam essa região e, portanto, eu teria um cosseno negativo. Em outras palavras, quando eu tiver um ângulo entre 0 e 90 graus, eu vou ter um ângulo agudo e o meu trabalho será positivo. Quando eu tiver um ângulo exatamente igual a 90 graus, o cosseno é zero, o trabalho será nulo. E se eu tiver um ângulo entre 180 e 90 graus, o cosseno será negativo. Ou seja, se o meu ângulo é agudo, trabalho positivo. Se eu tenho um ângulo reto, o trabalho é nulo. E se eu tenho um ângulo obtuso, significa que o meu trabalho será negativo. Portanto, pessoal, quando eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento, o meu trabalho será zero. Vamos para um exemplo. Um bloco de peso 200 newtons é puxado por uma força F em uma superfície horizontal plana e com atrito, conforme a figura. Sabendo-se que a força F tem módulo igual a 100 newtons e que a força de atrito FA vale 30 newtons, determine o trabalho da força F, o trabalho da força de atrito, o trabalho da força peso e o trabalho total sobre o bloco. A nossa equação: trabalho FD cosseno do ângulo. Para a letra A, teremos trabalho da força F será igual a 100 newtons vezes o deslocamento do bloco, que é de 10 metros, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que no caso da força de 100 newtons são 60 graus. Ou seja, o trabalho da força F será 100 vezes 10 vezes 0,5, que é o cosseno de 60, teremos um trabalho de 500 joules, um trabalho positivo.
Para a força de atrito, nós teremos trabalho de FA igual. A força de atrito vale 30 newtons. O deslocamento do bloco é o mesmo, 10 metros. E o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Percebam, pessoal, que o deslocamento é para a direita e a força de atrito é para a esquerda. Nós temos aqui, ó, um ângulo de 180 graus, tá? Então, aqui vamos multiplicar por cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Logo, o trabalho da força de atrito será de menos 300 joules. A força de atrito é uma força dissipativa. Ela retira energia do sistema. Letra C, trabalho da força peso do bloco. Vamos representar o peso vertical para baixo. O ângulo entre o peso e o deslocamento é um ângulo reto de 90 graus. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Logo, o trabalho do peso será igual a zero. Por fim, o trabalho total do bloco, pessoal. Existem duas maneiras da gente calcular o trabalho total. Eu posso somar os trabalhos individuais de cada força. W total será igual à soma dos trabalhos individuais, W1 mais W2, mais etc. Ou então eu posso calcular a força resultante e achar qual é o trabalho apenas da força resultante. Percebam, pessoal, que no caso da soma dos trabalhos, eu tenho uma soma de grandezas escalares. Em geral, é mais simples eu somar essas grandezas escalares do que fazer uma soma vetorial. Nesse caso, nós já calculamos o trabalho da força F é 500, a força de atrito é menos 300 e do peso é zero. Logo, o meu trabalho total será de 200 joules. Muito bem, vamos para uma questão. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que cosseno de 60 é 0,5 e seno de 60 é 0,86, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é... Vamos representar a situação. Tem um bloco puxado por uma força F de 7 newtons, forma um ângulo de 60 graus acima da horizontal e percorre uma distância de 4 metros. Qual é o trabalho realizado pela corda sobre o bloco? W igual a FD cosseno θ. O trabalho será 7 vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Não é isso? Então, meu trabalho será 4 vezes 7, 28, vezes 0,5, será igual a 14 joules. Resposta, letra A. Vamos para mais uma questão. Uma esfera de massa 2 kg está presa em uma corda inextensível de comprimento 0,45, conforme a figura. A esfera é solta a partir do repouso, no ponto A, até atingir o ponto mais baixo da trajetória, no ponto B. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O trabalho realizado pela força tensão na corda entre os pontos A e B é igual a... Vamos representar a tensão na esfera, tá? A gente sabe que a tensão é um vetor que atua na direção da corda. Vamos desenhar esse vetor no ponto médio da trajetória e no ponto mais baixo da trajetória. Essa é a tensão na corda ao longo do deslocamento da esfera. E o vetor deslocamento, pessoal? No ponto mais alto, esse vetor aponta para baixo. Nesse ponto, ele aponta na diagonal. E nesse ponto, ele aponta para a esquerda. Percebam, pessoal, que o deslocamento é sempre perpendicular à tensão durante toda a descida da minha esfera. Em outras palavras, o trabalho da corda nessa situação será igual a zero, tá? O trabalho da tensão igual a zero, porque a força tensão
perpendicular ao deslocamento. Resposta letra C. No próximo vídeo, iremos abordar o teorema trabalho-energia.